Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Caindo a Ficha, mais uma quarta-feira. E hoje o tema é um tema profundo, um tema que vai trazer uma reflexão bem profunda para vocês nessa quarta-feira de friozinho aqui em São Paulo. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Paula já chegou, Marcinha, Dona Ilma tá aqui, Verdade com Açúcar. Gente, sejam muito bem-vindos. Naira, Flor de Canão, ó, tem novidades aqui, hein? Gente nova chegando, fiquem à vontade. Bom, gente, o assunto é um assunto profundo, mas que talvez ajude vocês a ampliar muito essa perspectiva sobre alma. Boa noite, Márcia. Sejam bem-vindas. Bom, vamos começar do começo, né? Da onde que veio, assim, a ideia da gente falar sobre alma? Pra gente falar sobre alma, eu gosto muito da palavra, né? Da origem da palavra. E alma significa ânima. Vem do latim anima, que significa princípio vital. Então, boa noite, Karina, Adriana, Sul tá aqui também, Val Duarte, sejam bem-vindas. Olha, a Casa Lassari entra aqui também, seja muito bem-vinda. Tava sentindo sua falta, hein? Então, gente, a palavra alma, entendam a alma como princípio vital, tá bom? É assim que a gente vai olhar para a alma aqui, dessa perspectiva. E por que, né, falar para onde olha a sua alma? Porque será que a sua força vital, a sua força interna, a sua força de essência, ela tá te guiando para onde você realmente deseja ir? Será que você sente que essa força, ela é livre dentro de você? Ela consegue explorar a vida, ela consegue se dirigir, se guiar para onde ela realmente gostaria, ou para onde você entende que gostaria? Peixes Atena chegou, a Luciana também, sejam bem-vindas. Então eu vou falar sobre isso com você, sobre essa alma, para a gente entender, e eu vou fazer aqui uma analogia à visão da terapia sistêmica e daquela técnica que muita gente faz bagunça ao falar dela, que é a constelação familiar. Então, eu vou trazer a visão de Bert Hellinger porque tem muita gente que fala um monte de coisa aleatória, mas eu gosto muito dessa visão, porque é com essa visão que eu pensei no conceito alma. Bert Hellinger fala muito sobre isso, sobre alma. Então, vou explicar um pouquinho dessa técnica, tá? Do que se trata a constelação familiar? Oi, Cintia, seja bem-vinda. Ela é uma abordagem terapêutica desenvolvida por Bert Hellinger, né? Ele era um psicanalista, ele começa toda a jornada dele como padre, depois ele rompe com a igreja por entender os excessos, e aí ele segue entendendo, buscando o conceito e a condição de desenvolvimento humano. E essa técnica, ela vai revelar dinâmicas ocultas no sistema familiar, tá? Que vai influenciar a vida de quem pertence àquele grupo, de quem pertence àquela família. Então, tudo que acontece ali, muitas das dinâmicas, a maioria das dinâmicas são todas inconscientes. Então, onde que atua a constelação familiar? É uma técnica, tá? Terapêutica, não tem nada, se alguém um dia te falar, mas a constelação é uma técnica espiritual lá do centro fulano de tal, não é nada disso, tá? Espiritualidade mora em todos nós. Então, onde você vai, teu espírito tá lá, certo? Mas a constelação é uma técnica que vai trabalhar dentro do inconsciente da família. Então, como que ela inicia? A pessoa chega no consultório ou lá no local onde vai acontecer a constelação, e aí ela leva uma queixa, tá? Uma dor, e geralmente quando a gente abre o campo a gente encontra dores que se repetem, situações de dor que às vezes não parece ter uma causa assim aparente, né? Então, o que se repete no sistema familiar? Várias situações, várias, desde padrão de vício, situações de membros que às vezes várias gerações tiram a própria vida, né? São situações que se repetem assim de falência, de pessoas que ganharam muito dinheiro, de repente perderam, sofreram golpes, brigas de herança, perdas, enfim. Então tem de tudo um pouco dentro das queixas onde as pessoas buscam a constelação familiar. Mas o sistema é totalmente ruim? Claro que não. Cada sistema tem ali uma reprodução, inclusive, de coisas boas. Por exemplo,
Ah, na minha família são todos professores. Ah, na minha família todo mundo é autônomo e todo mundo se libera para ganhar quanto quiser. Quanto mais trabalha, mais ganha. Enfim. Então, cada sistema, você pode perceber que tem alguma coisa que ressoa entre gerações e vai gerando repetição, tá? Então, a constelação ela vai se basear na ideia de que cada um de nós pertence a um sistema e esse sistema que você nasceu, você quer o teu lugar garantido ali por direito. A Raquel diz assim, repetir os problemas dos pais também, principalmente, a gente vai chegar lá também. Então, quando você está nessa família, você vai acabar inconscientemente se conectando a tudo que aconteceu ali, inclusive ao destino de pessoas que você nem conheceu. Por quê? Porque a tua alma no sistema, ela vai ser leal a esse sistema. Por mais que a sua consciência fale assim, eu não quero ser como a minha mãe, eu não quero ser como o meu pai. A sua alma, a sua energia vital, para pertencer, ela vai se conectar. E aí, nessa conexão, você começa a carregar coisas no seu inconsciente que você nem imagina que era uma possibilidade. Então, Bert, ele foi, ao longo dos anos, assim, com a prática, ele entendeu... Boa noite, Val, seja bem-vinda. Entendeu que ele classificou assim, existem dentro dos sistemas familiares leis. E quando essas leis estão comprometidas, você desequilibra todo o sistema. Então ele classifica em leis do amor, que são 3 e são super simples, vocês vão entender. A primeira é a lei do pertencimento, que significa que todos os membros da família têm direito a pertencer. Nasceu ou não nasceu, mas passou pelo sistema, pertence. Ah, Cíntia, mas quem não nasceu, quem nasceu e morreu, quem abortos, tudo isso pertence? Pertence, tá? Então, quando alguém é excluído também por consciência, por exemplo, uma vergonha, uma rejeição, um segredo, o meu avô tinha outra família, e aí a gente descobriu, e aí todo mundo excluiu, minha avó botou ele para fora de casa, todo mundo excluiu ele da família. Então, tudo isso que acaba acontecendo no sistema, ali na frente vai gerar, se isso não for reconhecido, vai gerar um desequilíbrio. O que é reconhecer? Quando a gente mantém algo abafado, é igual na nossa psique. Reprimiu uma situação, aquilo a gente chama de sombra, né? Então, qualquer coisa que está reprimido vai ficar tentando conectar com você. Vai ficar te falando, tem um negócio para olhar ali. Tem um negócio para olhar. Você não tá vendo? Eu vou projetar naquela pessoa, você vai enxergar. É a mesma coisa, é a mesmíssima situação. Então, quando a história se repete, ela se repete para que a gente olhe e entenda, tá, isso aqui é meu? Não, mas por que está acontecendo comigo? Quando você abre o campo, você começa a perceber o que aconteceu no sistema e os sentimentos por trás daquilo. Porque o que vai repetir são sentimentos, são padrões que você vai carregar, e quando você pensa que está muito distante daquela situação, aí você percebe que você cai no mesmo lugar. Eu já vou explicar para vocês. Aí tem a lei da hierarquia, tá? Então a primeira é o pertencimento, todos que nasceram ali pertencem. Aí tem a hierarquia, que parece muito simples, mas na prática talvez não seja tanto. Significa que tem uma ordem natural. Olha que simples, quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois, tá? Seus pais nasceram antes, seus avós nasceram antes, né? Mas alguns filhos se posicionam às vezes na família como se aqueles pais precisassem ser cuidados, como se aqueles pais não tivessem condição nenhuma de dar conta da própria vida. Às vezes é verdade, às vezes os pais não têm condição de ter filhos, emocionalmente acontecem situações, e aí esse filho, ele cresce frente aos pais. E sabe o que acontece? Se ele, o pai e a mãe estão atrás, imagina que está atrás de você. Quando você é criança, você está na frente deles e você recebe a vida deles, tá? Eles trazem, não importa quem foram seus portais para a vida. Então, eles trazem essa vida até você. Você recebe como filha, como filho. E aí você, quando cresce, recebeu essa força da vida, você vira para a sua vida e segue o seu caminho. Agora, quando você está emaranhada numa condição psíquica, que você entende assim, mas eles não têm condição de liderar a própria vida, deixa que eu resolvo por eles. Pronto.
Sua alma acabou de desalinhar com o teu fluxo de vida. Entende? Então, nessa questão, a hierarquia está quebrada, está comprometida, tá? Aí a gente tem a lei do equilíbrio. O que é a lei do equilíbrio? Dar e receber. Tá? Então, isso acontece em todas as relações, sem exceção. Tanto na relação familiar, quanto nas relações com quem não é da sua família. Significa que precisa haver reciprocidade, tá? Então, se, por exemplo, numa relação de casal, um entrega muito e o outro deixa de entregar, já está em desequilíbrio, tá? Não tem equilíbrio entre as partes. Por quê? Porque numa relação onde um dos dois entrega tudo e o outro só recebe, isso nem é uma relação de casal, isso é uma relação que cabe uma dinâmica mãe e filho, pai e filha, não sei, tá? Então, nas relações entre os pais e filhos, a lei do equilíbrio é um pouquinho diferente. Por quê? Porque os pais dão e os filhos recebem, como eu falei pra vocês. Os pais entregam a vida, eles são nosso portal pra vida. Agora, vamos lá. Se você julgar, meus pais se separaram quando eu era criança e a minha mãe sempre disse que ele era um cara que era um traidor, que era um vagabundo, que era não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você cresce olhando esse pai com os olhos da sua mãe e não com os olhos de filha, tá? Você compra a lente da sua mãe. E aí dentro de você, você rompe com este pai, tá? O que acontece? Se você é 50% da sua mãe, 50% do seu pai, você fazendo isso, você exclui os 50% do seu pai de dentro de você. Eu não estou falando da relação do lado de fora, eu estou falando da força desse masculino. Então, quando essa força do masculino está comprometida dentro de você, você vai perder potência na sua parte masculina. O que significa isso? A parte masculina é ação, a força que você coloca num plano de ação que você tem para realizar, para, sei lá, para crescer profissionalmente, para construir um projeto de vida, enfim, para buscar, para viver, para realizar. Olha, a Meg tá aqui, seja bem-vinda, minha lindeza, saudade de você. Né? Então, essa situação de você romper internamente com um dos dois faz com que você perca a referência do feminino ou do masculino dentro de você. E aí a sua alma não vai olhar para a vida. Ela vai ficar conectada à dor. Estão entendendo o conceito de alma? Então, é aí que entra a questão, beijos para você, da alma ser livre para a vida. Então, para Bert Hellinger, esse é um ponto central. Quando ele fala de alma, ele fala até de 3 tipos ali, né? E Jung também faz uma correlação com isso. Jung fala de constelação muito antes de Bert Hellinger nascer, só que ele não desenvolve a técnica. Então, ele fala da alma individual que você tem, aí tem a alma familiar e a alma coletiva. Na prática da constelação, a gente entende assim, tem um campo, né? Tem um campo, uma consciência familiar, que é praticamente um campo morfológico, é como se fosse uma rede interconectada, tá? Você imagina que tem uma nuvem que armazena tudo aquilo que aquela família já viveu, do momento atual para todas as gerações para trás, tá? E que Bert chama isso de consciência do sistema, consciência sistêmica ou consciência maior. E essas memórias estão lá armazenadas e vão ser reproduzidas de forma inconsciente, por lealdade, para poder existir naquele sistema, para poder pertencer àquele grupo familiar. Ou seja, as dores muitas vezes são quase que um passaporte para aquela família. Por quê? Porque a gente não aprende desde cedo a honrar a força da vida, a olhar para a potência daquele grupo. E aí a gente se conecta, muitas vezes, às dores e somos leais a essas dores. Então isso acontece, obviamente, sem você ter a menor consciência sobre isso, né? E a constelação vai funcionar da seguinte maneira. A pessoa traz a questão, a gente abre essa técnica, isso pode acontecer com outras pessoas que vão representar, um vai representar você, o outro vai representar o problema, o outro vai representar o pai, o outro vai representar a mãe, ou pode ser ali individualmente com bonequinhos, né, onde a pessoa sente onde cada bonequinho vai ficar, ou como eu faço individualmente, que é com um campo de água. Então, a água como representante dos sentimentos, das emoções, e os bonequinhos se mexem praticamente sozinhos, a gente vai entendendo os movimentos do campo, né?
Então, a forma como esses representantes ali se posicionam, se movimentam ou muitas vezes se expressam, né, quando você está lidando com um grupo de pessoas, vão revelando essas dinâmicas do inconsciente. E quando é feito com bonequinhos, né, a própria pessoa que está ali com a queixa, ela vai entrando em contato com esses sentimentos e ela vai percebendo para onde essa alma está olhando, onde ela está conectada, tá? Então, a partir daí, o facilitador vai conduzindo, né, para movimentos de reconciliação, de integração, vai olhar para excluídos, né? Por quê? Os excluídos são tão importantes no sistema? Porque muitas vezes vai chegar alguém ali na família que vai repetir aquela história. E por que nosso inconsciente faz isso? Para tentar dar um novo fim para aquilo, tá? Eu vou ampliar um pouco mais essa ideia com vocês, mas quando a gente vai fazendo esses movimentos na própria técnica ou através do autoconhecimento, é como se você fosse restaurando dentro de si mesmo o que Bert chama das ordens do amor. Então você vai reequilibrando esse sistema dentro de você. E fazer esse movimento te traz essa liberação para que a sua alma possa voltar a existir, possa voltar a olhar para fora, para a vida. Tá muito bagunçado, vocês estão conseguindo entender, estão tão quietinhos. A Meg está dizendo, fazer constelação com a Cíntia é super, marcou um antes, um depois para mim, um divisor de águas, né? Pois é, eu sou super suspeita, né? Mas eu amo profundamente a constelação, é uma das técnicas que eu vejo que assim, a gente tinha que aprender isso na escola no primeiro ano, sabe? Porque é muito simples, mas ninguém ensina isso pra gente. Ninguém diz pra gente que existe uma ordem sistêmica, que existe um caminho que a gente pode fazer movimentos simples de reconhecimento e pode ter pertencimento sem estar conectado a tanta dor, a tanto sofrimento. Aí você vai me falar assim, mas o que é isso, Cíntia? É mágica? Oi, Renatinha, boa noite, seja bem-vinda. Não é não, gente, não é mágica, é técnica, é você ampliar a sua consciência. Então a constelação ela traz uma ampliação dessa consciência para uma perspectiva sistêmica. Então, ao invés de você olhar com rigidez, que nem eu falei dessa história, né? Ah, meu pai, minha mãe, não sei o quê. Qual que é o seu lugar no sistema? Se você é filha, você tem que dar um passo para trás e sair do meio da relação desses pais para que eles se resolvam. Ah, são falecidos, não tem problema. Dentro de você, o conflito continua se você não resolver, se você não olhar para isso. Então, na constelação, a gente faz um movimento onde a gente, simbolicamente, ou se a pessoa estiver ali em pé, ela dá um passo para trás e diz, eu respeito o destino e as escolhas de vocês, para poder seguir as minhas escolhas e o meu destino. Eu deixo que vocês sigam pelo caminho que escolheram seguir, porque antes da gente nascer, nossos pais já estavam aqui na vida, já estavam realizando, buscando, se relacionando, vivendo os dramas, as dores. E quando a gente chega, a gente não vai salvar essa relação. Mas muitas vezes é assim que a gente se posiciona. E ninguém nos diz que não é para fazer isso, né? Então, quanto mais consciência a gente tem, né, sobre essa situação toda, mais a gente libera a nossa alma para poder olhar para a vida e para poder buscar o que a gente está buscando aqui. A Cintia está dizendo, saber quem é você na fila do pão, na fila da ancestralidade. Agora é a minha vez. Exatamente, porque a vida chegou, né? De alguma forma você está aqui, você está na vida, a vida chegou. Então, eu quero experimentar essa vida, eu quero sentir, eu quero ir além de onde eles todos foram. E com certeza, a ancestralidade, ela quer mesmo que você vá além, né? Se você perguntar para os seus pais, o que você espera dos seus filhos? Espero que os meus filhos sejam realizados, que eles vão, né? Que eles possam ir para a vida, que eles possam ir adiante, possam fazer mais do que eu fiz. E principalmente pais idosos, né? Quando você conversa com eles, e você entende que muitas vezes o que era força de trabalho, eu vejo até pelo meu pai, né? Primeira pergunta que ele me faz todo final de semana quando a gente se encontra e aí, trabalhou muito essa semana? Porque para ele a força do trabalho era muito grande. Hoje ele já não consegue mais, né? Por conta da idade, as debilidades de saúde. Então ele se realiza hoje através da minha realização. E para mim o trabalho é uma realização. Então, gente, particularmente assim, a constelação para mim é uma técnica grandiosíssima de você reaprender a olhar a vida, os movimentos da vida, a beleza do que aconteceu no seu sistema, porque por mais que tenha havido dor, houve muita força de superação de todo mundo que bancou a vida para chegar até você.
E aí a gente usa o termo honrar, né? Pai e mãe. E essa honra não é uma coisa cega, tá? Não é um amor cego, uma lealdade cega. Essa honra é apenas dar ao outro a dignidade de ser. Porque a gente não vai olhar e julgar o que aconteceu, o que fizeram. Não está na nossa mão dizer se foi certo, se foi errado. Isso não é competência nossa. Mas a nossa competência é só olhar e respeitar todos que vieram antes pertencem. Ai, mas alguém lá na minha família assassinou não sei quem. Não importa. A gente coloca dentro do campo tanto a pessoa que feriu quanto a pessoa que foi ferida e dá lugar para essa história. E assim a gente neutraliza a possibilidade disso acontecer de novo ali na frente. Entende? Por quê? Porque alguém está reconhecendo, alguém está olhando para isso e está dizendo, tudo isso aconteceu, não tem como mudar esse passado. Mas eu posso usar a força daquele ancestral que foi lá e assassinou, eu não vou usar isso para fazer igual, mas eu posso usar essa potência para realizar a minha vida. É força. Como a gente usa a nossa força, é a escolha de cada um. Né? Então a gente não pode julgar o que aconteceu no passado e também não precisa dizer, mas isso foi errado. Tá bom, foi errado. Mas lá atrás, foi lá atrás. O que aconteceu a gente não consegue mover, a gente consegue olhar para o agora. Então um ponto incrível, né, da constelação é esse fechamento de ciclo, essa compreensão de coisas que parecem nunca ter fim e que nos aprisionam terrivelmente. E aí, quando a gente dá lugar para essas dores e a gente reaprende a olhar para o sistema, acontece algo que eu chamo, que é lindíssimo, né? Que é a retomada do fluxo do amor, que Bert Hellinger usa esse termo, porque quando a gente rompe com algum deles do nosso sistema dentro de nós, a gente interrompe a força que está chegando até a gente. Como eu falei, se você olha para o seu pai com o olhar da sua mãe, você está olhando para ele como marido, como um homem, não como seu pai. Né? E aí essa força que está vindo até você, esse fluxo da vida, ele fica barrado. Então quando você reconhece isso, você começa a desbloquear, descongelar de todas essas dores que você carregou por lealdade à sua mãe, por achar que a sua mãe era vítima. Olha a gente equivocado, né? Por achar que ela era vítima sem saber o que estava acontecendo de fato. E muitas vezes esse casal permanece, você fica ali anos e anos assistindo as dores deles, assistindo as brigas, assistindo as discordâncias e aquela criança fica ali, no meio do conflito, tentando só acalmar todo mundo para poder manter a família. E isso faz vários movimentos de bloqueio nesse fluxo do amor. Então, o conceito de alma é sobre isso, é sobre expandir essa consciência para o autoconhecimento, para a descoberta pessoal. E você só vai conseguir quando você aprofunda em si mesmo, porque aí a tua alma quer conversar com você, ela vai te fazer vários convites. Então, quando você mergulha em si mesmo, a ponto de fazer contato, estabelecer essa conexão, a gente pode entender que essa força vital, ela vai te guiar exatamente para onde você realmente deseja ir, e não para as lealdades cegas que acontecem no sistema. Olha, meu amigo Vitor tá aqui, beijo para você. Então, Bert, ele fala de 3 conceitos de alma, né? Ele fala da alma individual, familiar e da grande alma. E Jung também vai falar disso, só que de uma forma diferente. Ele vai usar o termo inconsciente, inconsciente individual, inconsciente coletivo e inconsciente familiar, né? Então, essa alma individual é essa que gera essa motivação, né, frente à vida. E lá pro meio da vida, muitas vezes, a gente chega na família, inicialmente a gente imita muitas coisas e reproduz muitas coisas, até coisas que não são ensinadas, são só via comportamento. E num segundo momento que você começa a ter as dificuldades, aí sim você começa a entender que você precisa buscar algo maior. Então você recebe ali um chamado, alguma coisa acontece, uma dificuldade no relacionamento, uma doença, uma situação tensa, e você fala, não dá mais, eu preciso resolver isso. E aí a gente inicia essa busca, né, dessas resoluções. Às vezes você nem sabe que nome tem aquela dor, é uma angústia que simplesmente apareceu aí. A primeira vez que eu fui fazer uma constelação familiar, há muitos anos atrás, eu fui trabalhar uma dor que eu sentia no centro do meu tórax, e isso não tinha relação com nenhuma complicação médica, nada. E isso estava associado a um padrão de depressão que vinha da família da minha mãe. Quando a gente ajustou isso no sistema, nunca mais eu senti essa dor.
E aí eu disse, nossa, isso é muito poderoso e eu preciso estudar a respeito. Então, até hoje eu estudo muito sobre constelação familiar, é uma técnica muito profunda, né? E quando a gente chega nessa consciência, a gente percebe que é possível destravar esse lugar, sabe? Então, olhar para a vida com o olhar de quem realmente pode caminhar em direção ao que veio buscar, ao que veio realizar, é essa liberação. E a gente faz essa liberação de forma consciente, né? Então, a dor que muitas vezes você nem sabe que tem nome, provavelmente não começou com você, né? E aí, essa busca te dá essa possibilidade. Então, esse conceito do inconsciente da família é igual, imagina, tem uma coisa que acontece no mar que ela é super interessante. Quando você sobrevoa o mar, você vê as ilhas ali de cima, né? E por baixo essas ilhas todas estão conectadas, né? Porque você vai me falar assim, nossa, mas que loucura esse negócio de inconsciente que se conecta. Sim, por quê? Porque a gente aqui é desenvolvido dentro da barriga da sua mãe, né? Então, infelizmente ainda não dá para nascer de ovo, então a gente tá lá dentro do ventre da mamãe. Ela doa todas as células dela. E pense você que quando ela estava na barriga da mãe dela, da sua avó, no ovário já tinham óvulos, tá? A menina, né, quando o feto está formado, a menina, no ovário já tem óvulos. Então, um daqueles óvulos lá, hoje é você. Então, olha só, a quantidade de emoção, de esse download que baixa do inconsciente já estava acontecendo lá quando a sua avó estava grávida da sua mãe. E a gente vai carregando isso, carregando, e coisas até que elas nem sabiam, mas que estavam lá no inconsciente e que isso vai chegando para o nosso inconsciente. Porque o inconsciente é só 95% da nossa constituição, né? Então, vamos lá. Alguns exemplos de repetição sistêmica. Quando alguém na sua família diz assim, na minha família todo mundo que se casa se separa. Forte, né, Ilmar? Pois é. Ou então, na minha família todo mundo é autônomo, ou na minha família todo mundo teve a mesma doença, né? Todo mundo teve câncer, não sei. Então, quando você vai olhando para essas repetições, você fala, cara, mas o que acontece, né, com o emocional dessa família, que parece que todo mundo vive o mesmo drama, a mesma dor. Então, a alma do grupo, a alma do clã, ela é algo incomum para todos que estão ali, independente de você morar junto, separado, romper com eles ou ter coisas pendentes e ir lá pro Japão e fazer tua vida lá. Você vai carregar tudo isso, porque essa é a lei do pertencimento. Você pertence, então você carrega aquela nuvenzinha, aquele download ali do inconsciente da sua família. Então, a gente acaba tendo as mesmas marcas para pertencer, né? E aí depois tem outro conceito que é a grande alma, que daí ele vai para o inconsciente coletivo, né? Onde todos nós estamos interconectados. Mas não vou tão longe com vocês, não. Vamos voltar para a alma pessoal. Então, como saber para onde a sua alma está olhando? Né? Quando você busca a resposta para suas dores emocionais, aí você vai entender onde a sua alma está conectada. A Raquel está dizendo assim, a minha é assim, minha mãe separou e todas as filhas separadas. Entendeu? Vocês estão entendendo a potência que tem isso? Por quê? Porque a gente vai tentando repetir história para dar um novo fim, para trazer a possibilidade de conciliar ali uma cura. A Márcia está dizendo profundo e reflexivo para olhar para si, né? Então, gente, a tua dor emocional vai te contar para onde está olhando a sua alma. Porque quando você tem uma dor, seja da natureza que for, relacionamento, saúde profissional, uma crise existencial, você decide olhar para isso, você descobre onde a tua potência, a tua alma está conectada, né? E quando você vai olhar para trás, isso já aconteceu várias vezes. Vou dar um exemplo para vocês de um livro, caso vocês queiram ler, fantástico, maravilhoso. Ele tem exercício sistêmico do começo ao fim. Chama Não Começou Com Você, de Mark Wolin, acho que é isso. Que é um terapeuta que ele vai trabalhar com traumas herdados, tá? Então, em uma das 1000 histórias que ele conta lá, ele fala de um rapaz de 23 anos que chega ao consultório dele. Ele já está sofrendo de uma insônia há uns 4 anos. E ele fala... Essa insônia começou no dia que eu fiz 19 anos. Fiz 19 anos, comecei a ter problemas de insônia
E inicialmente algumas horas por noite eu ficava acordado, depois foi aumentando, até que chegou um ponto que eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais, eu parei a faculdade, eu saí do emprego, porque não tem a menor condição, me sinto um zumbi e não está funcionando, então eu preciso entender de onde que veio isso. E ele usava muito o termo, eu tô congelado frente à vida, minha vida acabou, tô congelado. Aí o Dr. Mark vira para ele e pergunta assim: você fala muito sobre a expressão congelado, alguém na sua família morreu congelado? Ele falou: não que eu saiba, nunca ouvi falar. Ele falou: então pesquisa, conversa, sua mãe é viva, seu pai, conversa com as pessoas. E aí ele foi conversando. Investigando, ele descobriu que ele teve um tio, irmão da mãe, que morava num lugar lá que nevava, e durante uma nevasca acabou a força. E aí, obviamente, eles não poderiam passar a noite sem aquecimento. Então, esse tio foi lá, colocou a escada no poste, subiu, e a nevasca estava muito forte, ele acabou perdendo equilíbrio, caiu, morreu congelado. Esse tio tinha 19 anos. Esse sobrinho nunca nem soube da existência desse tio, porque talvez a dor ali fosse tão grande para aquela avó que perdeu um filho de 19 anos, para a irmã que perdeu um irmão, que ninguém nunca nem comentou a existência desse tio. O que aconteceu? Esse sobrinho que nunca nem ouviu falar da história, ao completar 19 anos, o inconsciente dele se conecta a um congelamento frente à vida. Aí o Dr. Mark faz lá um exercício sistêmico, né, como dentro da constelação familiar, com frases de integração e reconhecimento, e dá lugar a essa história. Reconhece esse tio frente ao sistema. Adivinhem vocês, a insônia acabou. É assim que o sistema atua. É exatamente assim que o sistema atua. E aí você vai falar assim: nossa, mas e aí? Isso é aleatório? É uma roleta? Vai passar por todos, mas vai ter alguém que vai ter condição de se conectar por mais ou menos lealdade dentro da própria essência, tá? Então, vocês que estão aqui provavelmente são buscadores, provavelmente já sofreram histórias de repetição, provavelmente estão em busca de algo maior, né? A Ilma está dizendo: eu já ouvi falar desse livro. Por favor, tenham, assim, estudem. Esse livro é um livro para estudar, tá? Façam um capítulo, ele vai te sugerir vários exercícios. O primeiro deles é: coloca sua mãe e seu pai na sua frente. Fecha teus olhos e veja com quem você se conecta mais. Um você vai se conectar mais e o outro você vai se conectar menos. Vamos entender por quê? Gente, você vai, já compra o livro e já uma caixa de lencinho, tá? Deixa ali do lado. A Cíntia tá falando: Jesus congelado, meus pés não esquentam de jeito nenhum. Aí pode ser alguma coisa metabólica também, tá, Cici? Mas enfim, de qualquer forma, é muito interessante olhar para o que é dor, né? O que é dor física também, dores de repetição, tá? Porque tem gente que tem a mesma doença em várias gerações, enfim. Então, gente, para a Beth, a alma, ela não tá olhando para um eu isolado, ela não tá olhando só para você, né? Boba de quem pensa que tá sozinho no mundo. Não é assim que acontece. A gente está envolto em teias de relações e por mais que você esperneie, que você não quer, vai acontecer. Eu sinto te informar. Então a direção para onde a alma olha é sempre na busca de reconciliar, de pertencer, de equilibrar sistema. E essas são as leis que Hippert falou. Fazendo um parênteses aqui, né, Jung, em 1909, ele tem um livro chamado Estudos Experimentais. E lá tem um capítulo falando de constelação familiar. Olha só, esse livro é de 1909, Bert Hellinger nasce em 1925, tá? Então, Jung ele já vai falar das heranças ancestrais nesse nível psíquico. E bem antes do nascimento de Hellinger, né, Jung já aborda esse tema e já aprofunda sobre isso. Evanir perguntou: qual é o nome do livro? Não Começou com Você, tá? De Mark Wolin. Então, quando a alma está conectada a essas dores do passado, a gente chama isso de amor cego, de lealdade que a gente acaba carregando no nível do nosso inconsciente, tá? E aí
Isso acontece por pertencimento. E tudo o que aconteceu tem direito a continuar existindo no sistema. Então, na natureza da alma, o desejo profundo dela é de estender a vida. Ela recebe a vida de quem veio antes e leva essa vida para frente. E os seus ancestrais foram aqueles que bancaram essa vida, superaram as dores, ou não, mas bancaram a vida, para que ela chegasse até você. E agora é a sua vez de olhar para a sua vida e desejar ir mais longe. Então, geralmente, aí vou voltar naquela pergunta, mas e aí, é uma roleta? O sistema escolhe quem que vai sentir isso? Não, só que aquele que tem mais potência de seguir a própria alma, geralmente vai deparar com isso, tá? A Thalita tá falando, as doenças hereditárias e genéticas são isso? Praticamente sim. Praticamente sim. Por quê? Porque quando a gente traz a genética, ela não é só física, fisiológica. A genética, ela está envolvida dentro da parte... Hoje a gente já tem estudos na epigenética, mas a gente também tem a condição de compreender que o inconsciente é muito potente dentro da família. Então, se eu aprendi exatamente o mesmo emocional de uma mãe que é extremamente rígida, que essa rigidez levou ela para para uma das doenças da rigidez, tá? Parkinson. Uma pessoa que controla muito, ela pode desenvolver sintomas onde ela tenha que reaprender controle. Parkinson treme o corpo inteiro, tá? Então, isso, o emocional rígido ao longo de muito tempo pode desenvolver essa doença. Só um exemplo. E aí os descendentes também podem ser assim. Por quê? Porque aprendeu aquele comportamento, porque reproduziu aquele comportamento. Então não é puramente genético, tá? Não é puramente físico isso. Pra mim, da onde eu entendo, é puramente obra de lealdade sistêmica, tá? Porque a gente percebe que a emocionalidade ela está sempre conectada a quem veio antes e a gente aprende esses comportamentos dentro de casa. Então, a tua alma, quando você começa a fazer esse movimento de correção, né, para seguir um chamado maior, ela vai encontrar paz quando você olhar e disser que tá tudo bem, você aceita. Aí, esses dias eu fiz uma constelação com uma pessoa que disse assim, mas eu não aceito esse avô, ele era um tirano. E aí, quando você diz que eu tenho que honrar e trazer e olhar, parece que eu tô colocando dentro de mim a tirania dele. Eu disse assim, tá bom, vamos olhar que ele foi potente na tirania? Ela disse, sim, muito, foi terrível. Falei, que bom, então tá ótimo, porque isso é força. E se você se conectar à força dele, você não precisa ser tirana. Mas você pode usar essa potência para algo maior. Para algo que, né, porque quem usa a potência para ser tirano, podia escolher usar de outra forma. Mas, se ele usou dessa maneira, você pode dar o lugar a ele e se liberar para usar a sua força, porque ela estava congelada sempre no final da realização, assim, da ação que ia trazer aquela realização para ela, ou seja, o masculino comprometido. E aí ela estava conectada a esse avô. E aí eu falei para ela, enquanto você não usa essa força para fora, você está usando essa tirania contra si mesma. Você já está conectada a essa dor. Porque aí você entende que não vai funcionar a atuação final e ela mesma ia lá e já finalizava, e já cortava e já se inibia de chegar no desfecho da situação. Então, gente, é sobre isso. Por mais que você julgue uma situação, você nem percebe que às vezes você repete ela e não precisa ser com outro não, pode ser consigo mesmo. E aí quando a tua alma entende isso e você volta para um fluxo de vida, né, neutralizando tudo que aconteceu no passado, você passa a poder existir. Entende isso? A Thalita está dizendo, qual a função emocional do Alzheimer? Então, o Alzheimer, ele é o seguinte, a consciência da pessoa, ela se retira, tá? Então, pessoas que sofrem de Alzheimer, elas têm um passado tão carregado, tão sofrido, e elas não conseguiram, elas durante muito tempo usaram a força para fazer o que tinha que fazer, para realizar, para buscar. Mas chega um momento que essa força começa a declinar. E quando a pessoa não consegue mais usar a força, ela para de fugir de si mesma. Então, quando ela olha para dentro,
e começa a encarar algumas dores que ficam conversando ali com ela, às vezes ela não dá conta. E aí a consciência, ela vai se retirando, entende? E aí ela vai, é como se ela quisesse desconectar essas dores, desplugar essas dores, tá? Então o Alzheimer, ele traz essa característica na emocionalidade, tá? Enfim, então, gente, vou dar um exemplo para vocês aqui de um caso também que eu atendi há muitos anos atrás, de uma menininha de 8 anos, que ela chegou em consultório, trazida pelos pais, e ela começou a dizer que não tinha mais vontade de viver. Olha lá, uma menina de 8 anos, super saudável, fazia natação, era super atleta na natação, era super inteligente, tirava notas altíssimas, amava a escola, os professores, as amigas, e de repente começou a dizer que não queria mais viver, que não tinha vontade de viver. E aí, conversando com ela, eu entendi que não era nada dela. Não tinha acontecido nada com ela. Nada, mas absolutamente nada. Uma criança linda, saudável, uma menina super esperta. Só que recolhida. Literalmente essa alma estava recolhida. E aí conversei com os pais e perguntei. Preciso saber o que aconteceu antes da chegada dela aqui, né? O que pode ter marcado tanto aos 8 anos dela acontecer isso. Porque não tinha motivo, não aconteceu nenhum trauma, não houve nenhum tipo de abuso, nada. E aí os pais me contaram que anos atrás eles tiveram um outro filho. Esse filho recebeu um diagnóstico que ele não sobreviveria pós-parto por conta de uma debilidade cardíaca. E, assim, milagrosamente, esse bebê conseguiu sobreviver e ficou uns 2 anos e pouco com a família, até que esse problema no coração acabou explodindo ali, e o bebê faleceu. E aí a família sofreu tanto com aquilo que eles decidiram que não queriam mais filhos. Só que algum tempo depois chegou esse novo membro na família, né? E aí eu expliquei, né? Chamei os pais, expliquei para eles que a alma dessa criança estava olhando para essa situação, porque no sistema familiar ela estava completamente fora do lugar dela. Ela era a segunda filha, tratada como se fosse a primeira, e algo dentro dela, mesmo que ela não soubesse da história, estava dizendo assim: se o meu irmão não pôde viver, não pôde permanecer na vida, que direito eu tenho? E aí eu disse para os pais, ela está conectada ao irmão, então a gente precisa contar que ela tem um irmão. Os pais se desesperaram, né? Porque, meu Deus do céu, a família inteira foi, né, calada, ninguém falou nunca sobre isso, e como é que vai ser para ela, e ficou aquele desespero. Eu disse assim: vamos fazer isso juntos. Então eu vou pedir para vocês fotos, roupinha, foto da mamãe grávida, foto do irmãozinho, o que tiver dele, eu quero que vocês tragam pra gente apresentar o irmão para ela. E assim nós fizemos. Surpreendentemente, essa menina, gente, eu me arrepio de lembrar, ela chorava e sorria ao mesmo tempo, ela abraçava os pais dela, ela falava: mamãe, eu tenho um irmão, mamãe, eu tenho um irmão, e ele mora no céu, mas é meu irmão. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu chorei junto com elas. Então ali ficou claro que para esta criança, para a alma desta criança, não importa se o irmão estava aqui ou não estava. Ela ganhou a possibilidade de ter um irmão dentro do coração dela. Agora esse irmão existia e agora ela estava se sentindo completa. Vocês entendem? Depois desse episódio, nunca mais ela disse que não queria a vida. O que isso significa? Significa que todos aqueles que pertencem ao sistema têm um lugar por direito. E isso independe de quem foram ou do que fizeram, mesmo aqueles que trouxeram dor, vergonha, destruição, ficaram ocultos como um grande segredo de família. E sendo assim, quando a gente fala de honrar, é abrir espaço no nosso coração para esses destinos, para essas pessoas, sem negar, sem apagar, sem esconder, né? Honrar significa, a palavra dignidade ou reputação. Então é apenas dar direito a existir,
é só dar dignidade ao outro poder existir, entende? Então não está relacionado com a gente aprovar o que eles fizeram, mas reconhecer quem veio antes apenas como portador da vida, nada mais que isso. E aí quando eu julgo alguém do meu sistema por atitudes, eu recuso olhar para aquela história, para aquela existência, para a importância de alguém que segurou a tocha da vida para que isso chegasse em mim, tá? Então, gente, a ideia de alma, ela é muito maior do que a gente imagina. Então, quando você começa a perceber que você precisa liberar algo para seguir a sua vida, né? Você começa a entender que você vai voltar a ocupar o seu lugar, né? Que você vai parar de julgar aquele que, meu pai, não sei o que lá, que fez minha mãe sofrer. Que muitas vezes essa filha aí, ela fica inibida para ir para a vida dela. Ela vai se colocar no lugar do pai, vai agir como se fosse esse pai no sistema, vai cuidar da mãe, vai combater o pai a vida inteira, não vai se liberar para se relacionar com ninguém. E ela nem imagina que fazendo isso, ela está preservando inconscientemente a imagem do pai que ela queria ter por perto dentro da família. Vocês percebem a ambiguidade disso? Ficou claro? Tá? Então, isso envolve pertencimento. Quando eu simplesmente olho e digo, tá bom, minha mãe não deu certo com esse homem como homem, mas ele é pai. Meu pai não deu certo com a minha mãe como mulher, mas era a mulher dele. Minha, ela é mãe. Entende? Então, olhar para isso, devolve para eles essa dignidade, né? Agora, quando a gente exclui, a gente volta lá. E aí a gente geralmente tem a tendência de experimentar a mesma história para tentar dar um novo desfecho. Thalita tá falando, fale sobre abuso sexual da mãe. O que você quer saber exatamente sobre isso, Thalita? Quando mãe, vó, todas antes foram abusadas. Então, a gente quando a gente coloca a temática abuso no sistema, a gente precisa dar lugar ao que aconteceu em algum momento na história, onde tá todo mundo olhando para alguma situação do passado que nunca foi integrada. Thalita tá dizendo, meu tio tentou abusar dela e eu tenho raiva dele. Sinto muita angústia em pensar no que ela sentiu. Então, a questão do abuso é extremamente delicada. Principalmente quando acontece dentro de casa. E acontece muitas vezes dentro de casa. Mas essa foi a história dela e do seu tio. Então, lembra que eu falei, você não vai dar lugar ou aceitar um abuso. Mas ele pertence. Se você exclui essa pessoa que um dia foi um abusador, o que vai acontecer? Tem um excluído no sistema, outra pessoa em outra geração vem e representa este excluído. Você exclui um, vem outro abusador para dizer, tem abusadores no sistema. Vamos olhar para isso? Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, é assim, eu preciso aceitar, eu preciso ter amizade, eu preciso lá dizer que eu amo esse tio? Claro que não, óbvio que não. Mas dentro do sistema, ele tem direito a pertencer. Então eu faço um exercício sistêmico de olhar e dizer, eu dou um passo para trás, eu entendo que isso aconteceu e nesse momento apenas reconheço que ele pertence, ele é um consanguíneo, ele pertence. Quando eu olho para ele, eu neutralizo a possibilidade dos abusos continuarem no meu sistema. Vocês entendem? Então, gente, esse olhar muda a possibilidade de você precisar experimentar uma experiência dessa. Aí você imagina que fazer isso, você está liberando, inclusive, as próximas gerações de precisar continuar nessa dinâmica. Por isso eu falo, a constelação ela é poderosa, sabe? É uma técnica super simples, mas que tem uma potência sobre o nosso inconsciente. Sim, Adriana, a live vai ficar salva, fique tranquila, porque ela sobe, assim que a gente finaliza, ela sobe para YouTube e para o Spotify, tá bom? Então, gente, quando a gente fala de honrar quem veio antes, não é ir lá e dizer te amo profundamente. Às vezes é uma mãe narcisista, um pai tóxico, entendeu? Um pai agressor.
E aí você não vai voltar lá na cena do crime, entendeu? E abraçar e falar que ama, não é sobre isso, tá? Bert Hellinger nem gosta do termo perdão, ele acha que não deveríamos usar o termo perdão. Eu, Cíntia, uso o termo perdão como neutralização de memória de dor. Eu não estou perdoando a pessoa, eu estou neutralizando essa memória no meu coração. Estou olhando para o que aconteceu, neutralizando a memória em mim. Tá? Porque eu entendo que se a gente não neutralizar essas memórias, elas continuam nos cutucando, né? Para justamente nos mostrar o que precisa ser visto. Entende? Então, a ideia central da alma é olhar. Sua alma está carregando algum fardo, alguma dor de alguém do sistema, está honrando a dor da mãe que foi abusada e aí está tentando defender essa mãe, combatendo os abusadores. Entenda, se você quiser combater abusador, você vai trazer abusador para o seu campo. Entende? Então, é apenas dar lugar. É sair do comprometimento, do sentimento por saber de uma história. Porque aquilo aconteceu. Quando eu trago o sentimento do que aconteceu para agora, eu estou trazendo aquilo para o meu presente. Tá? Então, quando você começa a entender para onde a sua alma está olhando, você percebe o que você está honrando. Qual conexão? Né? E independente da sua mente desejar isso, não. É completamente inconsciente. Como eu falei, é 5% de mente consciente contra 95% de mente inconsciente. Então, quando a gente honra um excluído, a gente se libera, a gente abre fluxo, principalmente para quem vem depois também. Não é só pra gente não, para os outros também, para seus filhos também. Então, quando a gente honra esses antepassados, a gente honra a vida. É só isso. A ideia da constelação é olhar e honrar a vida. Que cada um, a cada união de dois, nasceu um terceiro que continuou honrando a vida, né? Então, independente do que aconteceu, a gente chegou nessa vida. E todos eles fazem parte. Então, honrar o passado, dar lugar a tudo que aconteceu, é a única forma de você resgatar esse movimento da sua alma, né? É a única forma de você se liberar para alguma dor que dói há tanto tempo e você nem sabe por que doía tanto. Então, tudo isso para te contar que a sua alma olha para todos os lados, ela não desconsidera nada, absolutamente nada. Ela vai olhar para as exclusões, ela vai olhar para os marginalizados do seu sistema, ela vai olhar para situações de dor, ela vai olhar tudo no campo que pede para uma volta a um equilíbrio, para reordenar a força do sistema, para o equilíbrio entre as partes. Então, quando a alma olha para a vida, ela pode finalmente se entregar a algo maior. Fez sentido para vocês? Falei mais com uma matraca aqui, né? Nem deixei vocês falarem direito. Eu acho que eu respondi todas as perguntas, né? Mas caso vocês tenham mais dúvidas ou queiram estender o assunto, me deixa saber, tá? Escreve pra mim, olha que a live vai ficar salva, então vocês podem comentar, pode deixar suas dúvidas, porque é um assunto profundo e muito importante, muito importante. Quando a gente aprende uma outra forma de olhar, a gente aprende a dar voz para a nossa existência. E eu acho que esse é o maior de todos os benefícios da constelação, é você se sentir livre, tá? Então, é sobre isso, o quanto a sua alma é livre. Meus amores, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Para mim, esse tema faz muito sentido. Eu uso para mim, para minha vida, para tratar os meus familiares, pessoas que me buscam. Então, assim, se você nunca constelou, experimenta uma vez constelar. Não precisa ser comigo não, mas eu quero que você passe pela experiência de levar a tua dor para uma técnica dessa, para você poder sentir tudo isso que eu tô falando aqui. Assim tá falando, se isso tudo me impede de fluir na vida, o meu chamado é limpar isso? Sim. Quando a gente está conectado a uma dor sistêmica, sim, a gente fica impedido de seguir adiante. Então, se você reconhece uma dor que parece não ter cura, parece não ter solução, leva para constelar, que eu acho que pode te ajudar muito. Obrigada, meus amores. Emi Andamelo, maravilhosa constelação, é muito preciosa. Bom, para quem já passou, acho que vocês sabem, né? Mas, enfim, fica o convite e gratidão pela companhia, pela paciência e pelas trocas. E semana que vem tem mais. Eu que agradeço, Raquel. Beijo para vocês. Ótima noite. Até semana que vem. Tchau, tchau.